Intervenção visual, lambidas periféricas, arte política nas ruas, que traz como tema principal o enfrentamento à transfobia e ao racismo. Vamos agora de intervenção visual de Lambi Lambi Estêncio, que se tornou um movimento artístico urbano feito na rua e para a rua. A nossa proposta é promover uma homenagem ao Dia do Orgulho LGBT, que é comemorado no dia 28 de junho. O coletivo Lambidas Periféricas apoia as datas que buscam o reconhecimento da resistência do público LGBT. A nossa intervenção visual tem como objetivo a discussão étnica, gênero, social LGBT no circuito cultural da cidade de São Paulo, considerando o protagonismo da negritude LGBT. A proposta é promover a visibilidade e a valorização das habilidades dos coletivos artísticos, assim como viabilizar o acesso da população ao contato com a arte e cultura do movimento LGBT negro periférico. O Lambi Lambi começou a aparecer no século XIX com o surgimento da impressão em massa, o que possibilitou a criação de uma nova maneira de propaganda, o cartaz. Todo tipo de divulgação era feito por meio desses pôsteres, desde eventos, divulgação de produtos e até de política. Quem fez muito uso desse tipo de mídia foram os circos. Por serem espetáculos itinerantes, precisavam utilizar um veículo de comunicação que tivesse um baixo custo de produção e que fosse de rápida disseminação. Já no período após a Segunda Guerra Mundial, a utilização desse tipo de pôster ressurgiu como forma de protesto. Em apoio à cultura, nessa época a arte de rua se aproveitou do grande alcance da mídia impressa para criar uma categoria própria, que é hoje, que conhecemos como o Lambi Lambi. Por conta disso, muitos artistas começaram a surgir, criando arte por meio dessa mídia. Diferentemente do grafite feito com spray ou da arte dos murais, o Lambi Lambi possibilitou que eles criassem suas artes com muito mais calma e se preocupassem apenas com a aplicação delas em locais estratégicos, geralmente de grande trânsito, e com a colagem dos cartazes, as chances deles serem pegos diminuía bastante. Hoje em dia, ainda é possível ver o Lambi Lambi ser utilizado para publicidade em geral, e até em decoração. Aqui, nós usamos para o encorajamento e nosso posicionamento. Se você quiser produzir o seu Lambi Lambi, é muito simples. Misture uma medida de água e cola branca em partes iguais, que seja suficiente para cobrir a área em que vai fazer a instalação do Lambi Lambi. Com um rolo de tinta macio, passe uma demão da mistura na parede. Com cuidado para não rasgar, aplique os cartazes de forma que preferir até cobrir todo o espaço. Para selar é só passar uma demão da mistura de cola e água por cima das artes. Depois da instalação, talvez você perceba que os cartazes ficaram enrugados, mas não precisa se preocupar. Esse é o jeito certo de aplicar o Lambi Lambi mesmo. O efeito deixa a arte ainda mais descolada e com bastante originalidade, sem contar que a intenção nem é também deixar tudo bem lisinho e retinho. A origem do estêncil se encontra na China, juntamente com a invenção do papel no século 105 d.C. Antes disso, a técnica utilizava-se de elementos naturais, como folhas e rochas, para fazer as máscaras das partes que não se podia colorir com os pigmentos. Com o uso do papel se começou a entalhar a forma, o desenho, a escrita e tudo mais que se quisesse reproduzir fielmente. Se podia dizer que o estêncil foi a primeira forma de gravura. Nos anos 600 na China, começaram a fazer desenhos mais complexos e aplicar a técnica para decoração de tecido, embora com o uso de poucas cores. Foi, porém, no Japão que a técnica do estêncil sobre o tecido se aperfeiçoou com a introdução de uma primeira máscara lavável e, consequentemente, reutilizável. O papel recebia, antes de ser entalhada com o motivo desejado, um tratamento especial com suco de caqui e isso deixava mais impermeável. O estêncil vem sendo muito utilizado para decorar paredes, móveis e outros objetos. Se trata de uma técnica simples que pode, ocasionalmente, ser conjugada com múltiplas variações e assumir características diversas. Para produzir o seu estêncil, você pode fazer em uma folha de papel, plástico, com letras ou desenhos recortados, que
que será usado como matriz para produzir estas letras ou desenhos em uma determinada superfície, aplicando tinta através do corte na folha. A principal vantagem de um stencil é que ele pode ser reutilizado para produzir várias vezes e rapidamente a mesma mensagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, começou a ser utilizado em intervenções urbanas como forma de propaganda de guerra e também como forma de impressão nos uniformes e material de guerra. Hoje assistimos a um novo movimento artístico chamado stencil art urbano. Os suportes são as paredes das cidades do mundo. Os artistas, poucas vezes identificados, utilizam este meio como forma de expressão. Intervenção visual, lambidas periféricas, arte política nas ruas, para o fortalecimento e visibilidade das expressões da população preta LGBT da periferia. A Nova York dos anos 60. Nesse lugar e nesse tempo vigorava um sistema judicial que se encarregava de perseguir e punir qualquer pessoa que se distanciasse, ainda que milimetricamente, da heteronormatividade. Era assim em quase todos os territórios dos Estados Unidos. Havia pouquíssimos lugares em que alguém poderia ficar livre do heteropatriarcado para manifestar o próprio amor e a própria verdade. Nesse contexto, o termo homofobia tinha um sentido absolutamente literal. Havia medo no ar. Era esse medo que alimentava a perseguição e a violência contra uma comunidade que só podia se refugiar naqueles pouquíssimos lugares em que era aceita. Em Nova York, um desses raros lugares era um bar chamado Stonewall, que recebia visitas frequentes e violentas da polícia. A verdade é que esse tipo de injustiça era amparado pela justiça. Então, o que restava às vítimas era a humilhação e a resignação. Para parar o que aquela polícia vinha fazendo no Stonewall e em tantos outros lugares, seria necessário lutar contra todo um poderoso sistema de opressão. A vitória parecia improvável. Foi assim até o dia 28 de junho de 1969. A madrugada estava só no começo e 9 policiais entraram no Stonewall. Apesar da agressividade contra os frequentadores, os policiais normalmente deixariam passar as irregularidades do bar, que vendia bebidas contrabandeadas, não tinha saída de emergência e nem sempre seguia as normas sanitárias. Os policiais eram subornados pelos proprietários do Stonewall, que tinham ligações com a máfia italiana. Um desentendimento nessa relação promíscua entre polícia e máfia é que teria resultado na fiscalização da madrugada de 28 de junho. 13 pessoas foram presas. Algumas trabalhavam no bar, outras foram enquadradas por violar o estatuto de vestuário. Quando essas pessoas foram levadas para os camburões, uma revolta começou. O ponto de origem da confusão é meio incerto até hoje. O historiador Charles Kaiser, depois de ouvir muitos depoimentos, chegou à conclusão de que Stormy DeLavier teria dado o início ao levante contra a polícia. Stormy teria sido algemada e aí levada para fora do bar. Nesse percurso, ela teria sido agredida. Consta que um dos policiais teria batido na cabeça dela com um cacetete. Isso quando ela reclamou que as algemas estavam apertadas demais. Mesmo algemada, ela teria conseguido socar um policial. A multidão reagiu e começou a rebelião. Os policiais terminaram acuados no fundo do bar. Stormy viveu até os 93 anos de idade. Mesmo depois de fazer 80, ela continuava patrulhando os bares frequentados por lésbicas em Nova York. Stormy passou a vida inteira tentando evitar que as novas gerações sofressem o que ela sofreu na juventude. Quando a Stormy morreu, em 2014, o obituário do New York Times destacou: alta, andrógina e armada. Ela possuía uma permissão estadual para armas. A senhora DeLavier percorria a 7ª Avenida e a 8ª, verificando a segurança de bares frequentados por lésbicas. Ela circulava por Manhattan como uma super-heroína gay.
começou naquele 28 de junho de 1969 foi tomando proporções cada vez maiores. Nos dias subsequentes à rebelião de Stonewall, houve novas manifestações em Nova York. Nas semanas que vieram depois, essas manifestações se espalharam para outras cidades. Nos meses subsequentes, organizações destinadas a lutar pelos direitos da comunidade LGBT foram se tornando mais comuns e muitas passaram a editar as suas próprias publicações. E nos anos que se sucederam a Stonewall, toda essa mobilização começou a mudar as legislações estaduais que permitiam que todo o aparato de repressão do Estado norte-americano fosse usado contra a comunidade. Hoje, o 28 de junho é o Dia do Orgulho. E agora, você sabe por quê. Existe na história do Brasil um episódio que frequentemente é comparado ao que aconteceu em Stonewall. A história se passa na São Paulo de 1983. Naquele período, um grupo de mulheres lésbicas tentava se organizar para demandar os próprios direitos. Inicialmente, elas faziam isso de dentro do grupo Somos, que foi um pioneiro na luta pela diversidade, mas, sendo majoritariamente masculino, nem sempre se revelava um lugar apropriado para a militância das mulheres. Os temas a serem discutidos nesses grupos eram todos masculinos, mas o que era mais insuportável e inadmissível, era quando se referiam às mulheres, lésbicas ou não, eram rachas ou rachadas. Aí era demais. A historiadora Marisa Fernandes explica que, com o movimento feminista da época, também existiam algumas incompatibilidades. Dentro do movimento feminista, as questões lésbicas nunca foram priorizadas. Para as feministas, o nosso discurso lésbico era muito radical. As lutas específicas eram só das pequenas burgueses, são um bando de mulheres de classe média que estão querendo discutir coisas que não interessam para as mulheres do povo. O heterofeminismo não discute as questões da heterossexualidade compulsória, imposta para todas as mulheres, desde os livros didáticos, os romances de Ceci e Peri, o amor romântico, né, onde a mulher cede a tantas opressões em nome do amor. Foi a necessidade do próprio espaço para militar que fez surgir o Grupo de Ação Lésbica Feminista, GALF. As mulheres da GALF se reuniam em um estabelecimento chamado Ferros Bar e distribuíam por lá a publicação do movimento, chamada Xana com Xana. Consta que as ativistas já sofriam repressão no bar, mas aí, em 1983, a coisa ficou feia. A distribuição do jornal teria sido proibida pelo dono do bar, que também expulsou integrantes do movimento. No dia 19 de agosto, veio um levante. As mulheres, lideradas por Roseli Roth, ocuparam o estabelecimento e prevaleceram. Um manifesto contra a repressão foi lido em voz alta. Como o movimento delas atraiu a atenção de jornalistas e políticos, o bar teve que voltar atrás. Pediu desculpas e passou a permitir a circulação do boletim informativo. Tal como Stonewall, esse episódio inspirou mais gente a lutar mais. Aquelas caixas postais ficavam cheias do Brasil inteiro querendo um jornalzinho para firmar identidades, para se mostrar que você não é a única, que você não está sozinho nesse mundo, que você não precisa se suicidar. Atinge um momento, um patamar que efetivamente tira as pessoas do braço dado com a morte, da tragédia, da solidão, do isolamento. Tem conquista maior do que isso? Do que você favorecer a vida às outras pessoas?